Levítico, capítulo 1, começamos aqui a refletir em mais um dos livros do Antigo Testamento. Especificamente nós vamos ver aqui que há um desdobramento na relação de Deus para com o homem, porque algumas premissas estão muito claras e muito básicas quando a gente faz a leitura do livro de Levítico. A primeira delas é que está evidente que Israel, o povo de Israel, é um povo que é pecaminoso, que se contamina pelo pecado a todo momento, e ali há então a afirmação ou a solidificação daquilo que foi dito no Monte Sinai, no que diz respeito a ofertas e de que maneira esse povo poderia naquela época então se purificar desses pecados que eram comumente cometidos. Então, no capítulo 1, nós vamos falar da primeira das 5 grandes ofertas, que seria o holocausto, e você vai ver que é uma conotação muito grande de que forma isso deve ser oferecido, mas Deus nunca deixou de ensinar ao seu povo que sempre há uma razão para que esses holocaustos fossem feitos. Então, é muito claro, por exemplo, como a gente vê aqui no versículo 3. Se a oferta for holocausto de rebanho, de gado, o homem trará um macho sem defeito, ele o trará à porta da tenda do encontro, para que o homem seja aceito diante do Senhor. Então sempre há uma razão. Então as ofertas e tudo aquilo que o Senhor ensina como lei e a forma que aquilo deve ter acontecendo, deve ser feito, obviamente que vão existir sempre razões e vão sempre ter orientações. As razões é aquilo que vai solidificar o porquê que você tem que fazer. E a forma que deve ser feito também era muito relevante, e não é à toa que nós vamos ler aqui nos capítulos subsequentes o quanto Deus foi detalhista em dizer: vocês vão fazer desta forma que eu estou explicando. Então a razão é esta e a forma de se fazer é esta. E você também vai perceber que quando nós lemos o Antigo Testamento, há quem diga que ler o Antigo Testamento não é algo produtivo para a fé cristã. Se você olhar, você vai ver que em todos os holocaustos, em todas as ofertas, você consegue ver sim um vislumbre de Jesus, obviamente porque aqui você fazia, nessa época dessa lei, quando você oferecia uma oferta de holocausto, uma oferta de cereal, havia uma razão, aqui como nós falamos aqui no capítulo 1. Inclusive o Senhor fala o seguinte, no versículo 4, porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação, ou seja, para que o homem não fosse punido e que aquilo substituísse a sua punição. Quando você olha para estes contextos e você vê Jesus morrendo na cruz do Calvário, obviamente que aquela oferta da vida de Jesus é a oferta que é suficiente. Ali é aquele momento que a história da humanidade diz o seguinte: olha, agora plenamente e de forma definitiva, todas as ofertas, qualquer coisa para expiação do pecado de toda a humanidade já foram satisfeitas. E aqui no Levítico, então Deus, através desse desdobramento, explica isso para o povo, de novo, com razões, com direções e com o sentido de uma relação para com Deus. Então Deus, obviamente, ele firma a sua aliança com esse povo a partir do momento que ele coloca essas regras e essas leis.